Opa, bom dia, meus caros. Eu sou o Kaique e hoje vamos falar um pouco sobre esses incríveis animais, os dinossauros, que mesmo tendo sido extintos há tanto tempo, ainda causam tanto fascínio e curiosidade. Então, de início, a palavra dinossauro significa terrível réptil, e essa denominação biológica do grupo Dinossauro foi feita pelo paleontólogo e anatomista inglês Richard Owen em 1842. Como o próprio nome já diz, os dinossauros foram répteis de diferentes tamanhos e formas que dominaram a Terra durante a Era Mesozoica. E esse período que os dinossauros dominavam a Terra é dividido em três partes: o Triássico, o Jurássico e, por fim, o Cretáceo. Essa Era Mesozoica começou aproximadamente 250 milhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros dinossauros, e terminou aproximadamente 65 milhões de anos atrás, com a extinção dos dinossauros. Assim como foi dito anteriormente, os dinossauros viveram há milhares de anos atrás. E como comprovar uma coisa que nasceu há milhares de anos atrás, onde a gente não estava? Aí que entram os fósseis. Fósseis são registros de seres vivos que nasceram e viveram aqui na Terra por um período e, de algum modo, eles foram guardados. Esses fósseis podem estar conservados em areia, gelo, rochas e até mesmo dentro de outros fósseis. Em meados de 1676 foi achado na Inglaterra o primeiro osso de fóssil de um dinossauro. Entretanto, na época não sabiam que isso era um animal pré-histórico. Sobre o osso de 1676 não houve mais notícias, mas tudo indica que era um fêmur de megalossauro adulto. Depois daí, resolveram estudar mais sobre esses ossos e acabaram surgindo outros ossos também. Seguindo a linha desses registros, vamos ver a seguir 6 tipos de répteis que existiram na Terra. Entre eles temos os marinhos, voadores, mamíferos, carnívoros, herbívoros e onívoros. Salve professora, salve tropinha, pra muitos que não me conhecem eu sou o Renan e eu vou falar aqui sobre os dinossauros marinhos, focando apenas em dois que são os pliossauros e os mosassauros. Primeiro porque os outros dinossauros marinhos que eu vi ou eram variações ou descendência dos pliossauros, então vou focar nesses dois mesmo. Bom, os pliossauros não eram realmente dinossauros, eles eram répteis marinhos que viveram junto com os dinossauros no tempo jurássico há 140 milhões de anos atrás. Eles chegavam a 12 metros de altura, se alimentavam de peixes menores, então eram carnívoros, e o primeiro fóssil de um pleossauro foi encontrado na Noruega no século XIX. O mosasauro é quase a mesma coisa que um pleossauro, o que muda é que ele viveu durante o tempo Cretáceo, época que o pleossauro já estava extinto, então ele que reinava os mares. Ele chegava a 15 metros de comprimento e o primeiro fóssil de um mosasauro foi encontrado na Holanda no século XVIII. É isso. Valeu, professora. Valeu, tropinha. Tamo junto. Olá, bípedes. Meu nome é Rodrigo e eu irei falar sobre os pterossauros, que são bichos fascinantes. Eles viveram na era Mesozoica, ou seja, na era dos dinossauros. Mas eles não são dinossauros. Por quê? Por causa das características anatômicas da sua bacia. A bacia deles não tem o que a gente chama de acetábulo, que é um buraco onde se encaixa o fêmur. Esses bichos são fantásticos porque eles foram os primeiros vertebrados a adotar o voo como forma de vida. Os bichos viveram nas costas do continente. Esses bichos provavelmente se alimentavam de animais aquáticos. Já foram encontrados fósseis desses bichos na África, na América do Norte, na Europa e na Austrália. Bem, isso foi um panorama geral sobre esses fabulosos bichos. Eu não tenho mais nada a agregar, então adeus. A classe dos mamíferos. Os mamíferos surgiram já na era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos atrás, mais ou menos naquela época em que apareciam um dos grandes répteis. Durante o domínio dos dinossauros, os mamíferos constituíam um pequeno grupo de animais de pequeno porte e de hábitos noturnos. Os répteis dominavam o cenário, eram ativos durante o dia e muito provavelmente caçavam estes pequenos mamíferos, enquanto estes, os mamíferos, procuravam comida durante a noite e tinha uma pequena chance desses pequenos mamíferos se alimentassem dos ovos desses répteis. E atualmente, a maior parte dos mamíferos está representada por placentários, que durante a gestação é formada a placenta, e o feto então pode se desenvolver totalmente no interior do útero da fêmea. Mas ainda hoje encontramos
marsupiais e monotremados. Estes dois últimos grupos possuem representantes vivos na Oceania em um único gênero, de Felis. Por exemplo, o gambá, de marsupiais na América do Sul. Assim como nós já vimos antes, os dinossauros se dividem em várias categorias e espécies. Dentre eles, nós temos os dinossauros carnívoros. Os dinossauros carnívoros eram aqueles que se alimentavam de carne de animais. Eles tinham como principal fonte de alimento a proteína animal. Eles caçavam animais ou até mesmo outros animais para se alimentar. Suas principais características eram: primeiro, eles possuíam dentes fortes e pontiagudos. Segundo, eles eram fortes e musculosos. Isso facilitava muito a força, para poder atacar as suas presas. Terceiro, muitas espécies possuíam vida comunitária e eles normalmente atacavam em grupo. E como eu já havia falado antes, os dinossauros atacavam outros dinossauros também, por serem mamíferos. Então, atacar em grupo era uma forma mais fácil de conseguir pegar a sua presa, já que eles também eram muito fortes. E por último, não menos importante, eles eram rápidos e ágeis. Isso era um ponto muito forte dos dinossauros, porque quase nenhuma presa conseguia fugir deles. Então, eles se davam muito bem. Terrestre, nós temos o Carnotauro, Tiranossauro Rex e o Alossauro. Aquático, nós temos os Baptornis e os Globidens. E um exemplo de voador, nós temos os Pteranodontes. Olá, meu nome é Jailson Júnior e irei falar sobre dinossauros, em específico os herbívoros. Herbívoro é a junção de duas palavras derivadas do latim, herba, que significa pequena planta ou erva, e vorare, que significa para comer ou devorar. Dinossauros herbívoros eram aqueles dinossauros que só se alimentavam exclusivamente de plantas e vegetais, e sua grande maioria viveu nos períodos Cretáceo e Jurássico, aproximadamente 100 e 200 milhões de anos atrás. Algumas das espécies mais famosas por conta de suas adaptações no cinema são Brachiosaurus, Triceratops e Stegosaurus. Curiosidade extra: apesar de só comerem plantas e vegetais, os dinossauros não faziam regime, pois espécies de grande porte, como o Brachiosaurus, comia cerca de 1,5 toneladas por dia. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre os onívoros. Os onívoros eram o menor grupo entre os 3 tipos de dinossauro: os herbívoros, carnívoros e, logicamente, os onívoros. Os onívoros comiam tanto carne quanto plantas, desta forma aumentando sua taxa de sobrevivência no meio, uma vez que comiam de tudo. Deinocheirus melíficos, Avemimus pontentosus, Oviraptor, e do latim ladrão de ovos. Como o próprio nome já diz, este dinossauro roubava os ovos dos outros. Ansuvili, que comia vegetação, pequenos bichos. No nosso planeta já ocorreu 5 extinções em massa, e a do dinossauro é conhecida como extinção Cretáceo-Paleogênio. A extinção do dinossauro ocorreu há 66 milhões de anos atrás. Muitas teorias já foram criadas para explicar a extinção do dinossauro, porém muitas já foram descartadas com o avanço da ciência. A teoria mais aceita é que um grande asteroide colidiu com a Terra e formou um grande cratera no México, com aproximadamente 180 km de diâmetro. O choque de um asteroide de 10 km de diâmetro com a Terra liberou uma energia equivalente a 5 bilhões de bombas atômicas iguais a de Hiroshima e Nagasaki. O impacto causou ondas de choque que criou um dos maiores tsunamis da história da Terra. O choque liberou uma quantidade de CO2 que causou um efeito estufa que mudou o clima da Terra e cobriu toda a superfície do planeta, deixando a Terra sem a entrada de luz solar por 10 anos. Com isso, a temperatura diminuiu drasticamente, causando um desequilíbrio ecológico gigantesco. Portanto, as plantas começaram a morrer, os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, não tinham o que comer e começaram a sumir.
Com isso, os dinossauros carnívoros ficaram sem comida, assim morrendo quase todos os animais que existiam no planeta. Porém, nem todos os dinossauros morreram nessa extinção, pois todas as aves que existem atualmente são descendentes diretos de vários tipos de dinossauros. A teoria mais conhecida sobre a extinção dos dinossauros é a que aponta um cometa como responsável por extinguir os dinossauros. Porém, outra teoria indica que os dinossauros foram extintos por intensas e duradouras erupções vulcânicas. Tais erupções teriam prosseguido por milhares de anos, tempo suficiente para que verdadeiros mares de lava fossem expelidos através da crosta terrestre. Teoricamente, as erupções teriam libertado gases e poeira suficientes para envenenar toda a atmosfera terrestre durante anos. Ainda não se pode afirmar com exatidão se a atividade vulcânica intensa teve alguma relação com o impacto do asteroide com a Terra. Mas, independentemente de qual teoria esteja correta ou errada, já é cientificamente aceito que o vulcanismo colaborou diretamente com a extinção dos dinossauros.